Oba! E aí, cambada, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Silas, o tio do bigode. Bem-vindos a mais um episódio do Heavy Mustache. Solta a vinheta! Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, deixa aquele joinha, compartilhe esse vídeo com a sua vovó, me siga nas outras redes sociais, elas estão aqui embaixo. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem, eu tô aqui pra continuar falando sobre o Savatage. E se você ainda não viu a parte 1, ela vai estar no card aqui do lado, ou aqui desse outro, ainda não sei. Bom, então no meio da turnê do Edge of Thorns, os caras estavam ali arrasados, desolados, porque o Chris Oliva havia falecido. John Oliva estava ali mauzão e ele resolveu gravar uma música em homenagem ao Chris Oliva. Então a intenção dele, originalmente, era gravar apenas mais uma música. Só que a gravadora falou pra ele, cara, ou você grava um álbum inteiro ou você não grava nada. E isso culminou no Handful of Rain de 1994. Nessa época, depois da morte do Chris, a relação entre os caras estava meio esquisita ali. Disse John Oliva que achou que os outros caras não confiavam que ele ia conseguir tocar o barco. E o processo foi basicamente John Oliva e Paul O'Neill tentando contatar os outros caras para que eles viessem gravar. E John Oliva falou que foi basicamente assim, pô, ninguém veio hoje? Tá bom, eu vou começar aqui e vou gravar as bateras. Pô, ninguém veio hoje também? Beleza, vou começar a fazer o baixo. No final das contas, ele gravou as músicas inteiras praticamente sozinho. E nos 45 do segundo tempo, ele e Paul O'Neill conseguiram convencer Zach Stevens a voltar e fazer os vocais. Aí eles precisavam de alguém para gravar os solos de guitarra e trouxeram nada mais, nada menos do que Alex Skolnick do poderoso Testament. E daí, a partir disso, John Oliva colocou uma banda ali no papel, tirou foto, mas nenhum dos caras que estão ali basicamente participaram do álbum. Estranhamente, novamente, ele apareceu apenas como uma participação especial, não como um membro da banda de fato. Então ali, como essa banda fake, estavam Zach Stevens nos vocais, que realmente gravou, Alex Skolnick na guitarra, como se ele tivesse gravado todas as guitarras, Johnny Lee Middleton no baixo e o Steve Wackos, o Dr. Killdrums na batera. E musicalmente, em alguns pontos ele é um pouco parecido com o Edge of Thorns, nessa parte mais ópera rock, um pouquinho mais progressiva. Obviamente os riffs de guitarra do John Oliva são bem diferentes se comparar com os do Chris Oliva. Eles são um pouco mais secos, mais graves, com mais groove e mais simples, digamos assim. E a partir desse álbum, o teclado tá ainda mais evidente em várias faixas. Então ele começa com Taunting Cobras, que é uma pedrada, uma das músicas mais pesadas da carreira, tem até uma pegada meio thrash metal. A faixa título, que começa com um violão meio southern, depois cai pra um groovão matador. Chance, que é uma música épica, que tem uma parada que foi usada bastante nos próximos álbuns, que são os vocais sobrepostos ali. Uma coisa meio Bohemian Rhapsody. E segundo John Oliva, muitos acreditam que foi o Paul O'Neill que veio com essa ideia, mas foi ele, porque ele queria trazer alguma coisa diferente e desvencilhar do estilo do que tinha sido feito até então com o Chris Oliva, trazer uma coisa diferente, porque copiar o Chris Oliva era besteira. Também destaco as gramáticas Castles Burning, Watching You Fall, e obviamente o encerramento com a Alone You Breathe, que era basicamente a música que o John Oliva queria trazer à luz, fazendo aquela homenagem ao seu falecido irmão Chris Oliva. Uma coisa interessante dessa música é que ela reprisa alguns momentos da A Little Too Far e da Believe, ambas do álbum Streets. E pra turnê desse álbum, Alex Skolnick continuou, Zach Stevens nos vocais, Johnny Lee Middleton no baixo, e pra batera foi chamado Jeff Plate, que foi baterista do Wicked Witch, banda na qual o Zach Stevens fazia parte. E o John Oliva tava ali como guitarra base em algumas partes e teclado. Depois da turnê desse álbum, Alex Skolnick resolveu sair, John Oliva resolveu trazer o Chris Caffery de volta, mantiveram Jeff Plate, só que a gravadora pressionou com que eles colocassem mais um guitarrista e um cara mais famoso, então foi recrutado o Al Pitrelli, que já havia tocado no Asia e no Alice Cooper solo, um maluco manja das paradas. E com essa formação veio o Dead Winter Dead de 1995.
mais um álbum conceitual e dessa vez falando da guerra na Bósnia que rolou entre 1992 e 1995. Todo um conceito ali trazido pelo Paul O'Neill e trazia dois personagens principais ali, que eram um rapaz da Bósnia e uma moça muçulmana, e os pontos de vista deles durante essa guerra. E ele tem uma sonoridade bem pomposa e cheia de teclados, orquestrações, uma sonoridade que meio que foi precursora pro Trans-Siberian Orchestra, um outro projeto que é basicamente os músicos do Savatage fazendo música clássica, música de Natal, e é um projeto muito renomado nos Estados Unidos. Então ali tem a grande This Is The Time, com solos de guitarra sensacionais, cheios de emoção. A belíssima This Isn't What We Meant, com linhas de piano maravilhosas. Eles têm algumas paradas de música clássica bem forte aqui, por exemplo em Mozart and Madness, que eles pegam algumas coisas de Mozart. One Child, que é uma música sensacional que traz vocais sobrepostos novamente. Tem a Christmas Eve Sarajevo 1224, que é uma faixa maravilhosa, que quando lançada pelo Savatage não fez muito barulho ali, mas depois relançada pelo Trans-Siberian Orchestra deixou os caras gigantes. E esse álbum termina com a belíssima Not What You See. E um outro ponto interessante é que aqui o Jon Oliva voltou a cantar em duas faixas, que foram a I Am e a Doesn't Matter Anyway, e ele também participou como backing vocal na faixa Starlight, porque segundo ele, a ideia era trazer uma variedade maior e ele estava se sentindo mais confortável cantando novamente, então eles resolveram fazer isso. Em 1997, com a mesma formação, eles lançaram o poderosíssimo The Wake of Magellan. I believe what the prophet said. Que é um álbum muito criativo, com bastante melodia, ele tem uma pegada bem progressiva, diferentona. Também é um álbum conceitual de um marinheiro chamado Hector del Fuego Magellan, se misturando com duas histórias reais, sobre um navio tailandês chamado Maersk Dubai, e a história de uma jornalista irlandesa chamada Veronica Waring, que foi assassinada pela máfia porque ela estava lutando contra o tráfico de drogas na Irlanda. E segundo Jon Oliva, esse álbum é bem doidão e ele meio que não entende até hoje o conceito que o Paul O'Neill criou ali. Mas ele é bem grandioso e musical. Tem a introdução da The Ocean, que leva pra Welcome, que é bem apoteótica, com vários vocais ali. Daí tem vários outros destaques. Turns to Me, Morning Sun, Another Way, a faixa título que tem uma linha de baixo maravilhosa e também vários vocais sobrepostos no final. E o álbum termina de forma grandiosa com a The Hourglass, que tem vários corais sensacionais ali, com os caras misturando as vozes. Praticamente todo mundo ali da banda ajudou nos backing vocals, então isso trouxe uma riqueza muito grande. Esse álbum tem várias partes vocais sensacionais. Aí depois de certo tempo, na tentativa de gravar mais um álbum, Jon Oliva disse que encontrou dificuldades, que a Atlantic Records não estava dando muita bola pra eles, porque eles disseram, cara, por que vocês vão gravar mais um álbum com Savatage se o Trans-Siberian Orchestra que tá dando grana? Então Jon Oliva resolveu tirar o Savatage da Atlantic e assinou com a SPV Records. Isso acarretou na gravação do último álbum da banda até agora, que é o Poets and Madmen de 2001. Várias diferenças na dinâmica da banda. Zach Stevens resolveu sair no meio das gravações, o que pro Jon Oliva foi um grande problema, porque segundo o Jon Oliva, a ideia inicial da banda era fazer metade o Jon Oliva cantando e metade o Zach Stevens cantando. E as músicas que seriam do Zach Stevens já estavam gravadas. E para não adiar o lançamento do álbum, Jon Oliva disse que gravou no tom que era para ser do Zach, então ficou um pouquinho diferente ali, ele tá cantando em tons mais graves em algumas partes. E também o Al Pitrelli, no meio das gravações, resolveu sair. Segundo o Jon Oliva, foi porque ele tava precisando de grana e o Megadeth ofereceu muito mais grana do que ele conseguiria com Savatage. E Jon Oliva disse que ele incentivou com que o Al Pitrelli saísse, mesmo ele não querendo. Aqui a gente tem um álbum bem denso, bem dramático, ele tem umas faixas bem cadenciadas. O Jon Oliva traz toda uma dramaticidade maior aqui. Mesmo ele dizendo que ele não combinou muito com as músicas, eu discordo, eu acho que ele fez um trabalho sensacional. E o conceito desse álbum é inspirado na história de um fotógrafo muito famoso, que foi o Kevin Carter, que ele tirou uma foto ali icônica, que se chamava The Vulture and the Little Girl, que era basicamente uma foto de uma garota morrendo de fome com um abutre do lado dela.
Ele recebeu vários prêmios por essa foto, mas ele ficou extremamente depressivo porque era uma situação muito escabrosa e dizer que ele chegou à loucura. Um adendo. A foto foi tirada no Sudão para demonstrar a pobreza do local e o fotógrafo tirou a própria vida uns meses depois. Mas o álbum tem umas letras um pouquinho abstratas, então a história meio que fica por conta do ouvinte. E até então tem várias faixas muito boas ali. Stay With Me A While, que é bem sinistra e meio arrastada. Commissar, que é sensacional e tem um trabalho de vozes incrível e é bem dinâmica, tem vários momentos diferentes. Drive, que é mais metalzão, é mais rápida e mais direta. A grandiosa The Morphin Child, que tem vários riffs sensacionais, um trabalho fabuloso nos vocais. E ele termina com uma balada lindíssima que é a Back to a Reason. Aí, pra turnê desse álbum, foram chamados o Jack Frost para fazer alguns shows como guitarrista solo junto com o Chris Caffery. Em alguns shows, o Jeff Waters do Annihilator estava ali como guitarrista solo também. E como vocalista, além do John Oliva, foi chamado o Damon Janaya, que tinha vindo de uma banda ali meio que do industrial chamada Diet of Worms. Segundo o John Oliva, ele não se sentia seguro para cantar tudo e ele precisava de um vocalista para fazer as partes do Zach Stevens, que foi o que aconteceu com o Damon Janaya. E eu devo dizer que ele fez um trabalho magnífico nessa parte, os vocais dele foram sensacionais. Aí há várias histórias, tem a história do John Oliva que o Damon era só pra aquela turnê mesmo, aí depois, o 11 de setembro, algumas outras coisinhas eles resolveram parar as atividades. Segundo o Damon, não é bem isso que aconteceu, que os caras fizeram de tudo ali pra tornar a vida dele um inferninho e ele meio que não aguentou o tranco e resolveu sair. Mas o fato é que lá pra 2002, 2003, a banda meio que encerrou as atividades. Os caras resolveram focar no Trans-Siberian Orchestra e focar nos projetos solos de cada um, alguns projetos diferentes. E o Savatage só foi voltar a ter alguma atividade como Savatage em 2015, no histórico show do Wacken Open Air, que metade do show foi o Savatage tocando, metade do show foi o Trans-Siberian Orchestra tocando músicas do Savatage e do Trans-Siberian Orchestra. E esse show foi lendário, sensacional. E nos últimos tempos a gente tem notícias novas, que eles estão trabalhando aos poucos num novo álbum, que tem um nome até então provisório de Curtain Call, que vai ser lançado no ano que vem, 2024. E é isso, essa é a história e a discografia comentada do Savatage. O que você achou? Curtiu? Deixa aí nos comentários o que você achou. Fala o que você acha sobre a banda, se você já conhecia, se você vai ouvir depois de ver toda essa história. Me dê sugestões do que você quer ver nos próximos vídeos. E é isso, falou, um abraço, bye, Heavy Busters!